Deus, bom dia. Sem santidade e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pode se assentar, abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos falar sobre a vida de uma mulher que precisou se santificar, precisou se lavar, se limpar diante do Senhor, que é a mulher de Samaria. Para se reconstruir uma vida, lembrando que Deus, Ele pode dar a oportunidade de reconstrução de uma vida para qualquer pessoa, seja o estado que ela estiver, ela se encontrar, se ela tiver um encontro com Jesus, Deus pode reconstruir toda a sua vida, ou toda a sua caminhada diante de Deus. Então Deus é aquele que dá chances, oportunidades, desde que a pessoa abra o coração e queira se santificar, porque a própria Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós vamos ver a história de uma mulher, é uma história verdadeira, ou seja, um fato real, que ocorreu, e quem presenciou foi o próprio Senhor Jesus. E ela precisava reconstruir a sua vida, porque por toda uma vida ela levou uma vida desregrada e fora da santidade de Deus. E ela teve um encontro com Jesus lá em Samaria, e Jesus dá para ela uma oportunidade de recomeçar ou de reconstruir uma vida que ela, mesmo pelas suas próprias escolhas e decisões, havia destruído. Todos abriram bem? A mulher de Samaria. João, capítulo 4, versículo de número 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Então Jesus estava cumprindo a sua missão, fazendo a sua obra, a obra de Deus, e ele tinha que passar de um povoado para outro. E ele falou: é necessário que eu passe por Samaria. E ele faz aqui uma ressaltação na Bíblia, dizendo que nesse lugar havia sido construído um poço dado ali por Jacó ao povo de Deus. E nesse lugar ficava localizado um poço, uma fonte de água. Jesus parou e pensou: vou passar por Samaria, lá tem o poço de Jacó, lá eu vou beber água, vou sentar perto do poço e vou descansar um pouco. Por quê? Imagina, Israel, Galileia, terra o quê? Desértica, sol intenso e muito quê? Muito quente. Então se caminhar, vai chegar uma hora que precisava se parar
herança deixada por Jacó ao seu filho José. E o povo de Samaria, irmãos, era esse povo que estava debaixo da lei ali de Deus, dentro desse entendimento que vinha pela parte de Jacó. Só que o povo judeu não se comunicava ali com os samaritanos, ou seja, eles não tinham muito vínculo ou muita conversa. Era normal ali o judeu andar para um lado e o samaritano do outro, ou seja, eles não tinham muita comunicação. Você sabe que em Israel, né, a gente acompanha sempre os noticiários, você sabe que há sempre ali uma divisão entre aqueles povos. E essa divisão ela perdura desde o passado. Ou seja, quando houve ali a divisão dos povos, das tribos, ali o povo, em vez de se juntar e se unir um só propósito para servir a Deus, que cada um seguia o seu caminho. Não havia, naquele período, já vinha de anos atrás, uma divisão, uma separação entre os povos. Aqui vem um ensinamento para a gente. Se nós queremos ver as áreas da nossa vida serem reconstruídas e reconstruir a nossa vida na santidade, a gente precisa se unir num só propósito e numa só o quê? Uma só fé. Jesus, ele vai lá para prover a união entre aquele povo. Um povo que andava totalmente desunido e pensava, não, é o povo judeu para lá e o povo samaritano para cá, e a gente não se comunica com o povo judeu, o povo judeu não conversa com o povo samaritano, cada um do seu lado, cada um segue o seu segmento. Tipo assim, não passa daqui não, esse povo é nosso. Era mais ou menos assim, uma divisão. E quando há divisão, irmãos, também há destruição. Todo lugar aonde há divisão, há destruição. E uma das coisas que Satanás mais quer é dividir o povo de Deus. Ele quer que as pessoas andem desunidas, que elas andem fora da fé, que elas andem fora do propósito real que é servir quem? Jesus. Então, quando a gente fala de reconstruir a nossa vida na santidade, uma das coisas que precisa ser retirada do nosso meio é a divisão. É aquele negócio que a pessoa fala assim, pastor, eu gosto muito da igreja, gosto muito de congregar aqui, mas com fulano eu não converso. Isso é divisão. Pastor, eu gosto muito de congregar na igreja da graça, amo esse ministério, amo o missionário, mas com essa pessoa aqui, ela vai entrar. Divisão. Tudo isso precisa ser retirado para ver o que? Reconstrução. Lógico que você não precisa levar todo mundo para sua casa. Deus nem quer que seja isso, nem que seja feito dessa forma. Mas precisa haver comunhão verdadeira entre os irmãos. Deus não trabalha, irmãos, em meio à divisão. Deus não trabalha em meio à contenda. Deus não trabalha em meio à discórdia. Quando há discórdia, contenda e divisão, dificilmente haverá reconstrução. Por isso que Jesus, ele chega ali na fonte de Jacó, e ele vai conversar com a mulher samaritana. Você vai ver que ele vai bater um papo com ela, um diálogo com ela, porque Jesus já sabia que sobre o povo dela havia uma divisão, mas também sobre o povo judeu havia uma divisão. Tipo assim, o povo judeu não comunica com a gente, então a gente também não comunica com o povo judeu. Era como se fizesse assim uma pirraça, né? Já que o povo judeu não conversa com a gente, eu também não converso com o povo judeu. E aquilo só estava destruindo o real propósito, que era Deus mostrar a salvação para os dois povos. Tanto que Deus, ele enviou Jesus por causa do povo judeu, mas
era levar a salvação também para os outros, o quê? Outros povos. Ainda mais um povo que era herança do povo de Jacó. Imagina se Deus não ia querer salvar o povo que era herança de Jacó e de José. Lógico que sim. Só que a divisão que havia entre o povo samaritano e o povo judeu impedia que as pessoas reconstruíssem as suas vidas da forma certa. Eles levaram e perduraram por anos. Por quê, pastor? Uma vida cheia de contendas, confusões e divisão. Era tipo assim, ó, aqui é o poço de Jacó. Aí estava estimando o poço lá para lá, né? Aqui ninguém passa, aqui ninguém entra, aqui ninguém vem, é só nós. Ó, e quando eu estiver tirando água daqui, eu não quero você aqui não. Era um esquisito assim mesmo. Ou seja, uma divisão. Deus não é Deus de divisão, bem como Deus. Deus é Deus de união, de unidade. Todos nós precisamos andar em mesma fé, em mesmo espírito, em mesma concordância. Isso se nós queremos ver a reconstrução das áreas dos setores da nossa vida neste final de ano. A Bíblia mesmo diz que uma casa dividida, ela não subsistirá. Então imagina, você constrói uma casa, aí você constrói uma família, mas a família se divide em briga, confusão, contenda, discórdia, um conversa com o outro, um fala com o outro, um se dá bem com o outro, e é briga para lá, confusão para cá. Ela não vai subsistir por muito quê? Por muito tempo. Não existe casamento que perdure, irmãos, debaixo de divisão, aonde o marido quer andar para um lado e a esposa quer andar para o outro. Aonde um tem uma cabeça e o outro tem outra cabeça. Aonde um quer fazer certo e o outro quer fazer errado. Não vai subsistir por muito tempo. Criação de filhos, a mesma coisa. Não vai subsistir por muito tempo. Se o pai falar, filho, faz isso, aí o filho faz a miragem e fala, não vou fazer. Nós vemos até um acontecimento, né? Está sendo muito comentado na internet aí. Quando, a criança ela não é ensinada da forma certa, irmãos, ela faz uma pirraça e o pai o quê? Fica sujeito a ela. Talvez o pai, mesmo estando errado, o pai vai querer favorecer a criança que está no erro. Que episódio que nós estamos falando? O episódio está sendo comentado na internet, do lugar que não foi cedido a uma criança, pirracendo dentro de um avião. Está sendo comentado por aí. Mas aí você vê que na vida dessa mãe há totalmente um descontrole, que ela não tem domínio sobre a própria criança dela. Olha para você. Então, numa casa assim, irmãos, aonde o pai fala uma coisa, o filho quer fazer outra. Aonde a mãe fala uma coisa, o filho quer fazer outra. O que vai acontecer? Não vai haver reconstrução, não vai haver edificação e com certeza não vai subsistir por muito tempo, pois os papéis têm sido o quê? Trocados em muitas famílias, aonde talvez a criança, o adolescente, o jovem quer comandar dentro de casa, sendo que o cabeça da casa é o marido e a esposa é a edificadora do não é uma criança que vai comandar uma casa, porque ela não tem nem a estrutura para comandar uma. Ela ainda não tem a mente formada para comandar uma família. Então, em muitas situações, a gente vê os papéis serem o quê? Invertidos. Então, o povo de Samaria tinha um problema sério com o povo judeu, um problema de divisão, um problema de contenda, um problema ali onde um não se comunicava com o outro, mesmo os dois povos vindo de gerações o quê? Abençoadas. O povo samaritano procedia de um povo também abençoado, só não tinha o entendimento certo das coisas de quem? De Deus. Amém, povo de Deus? Só não tinham o conhecimento que eles
precisavam ter a verdade que era Jesus. Por isso que Jesus vai se apresentar a eles através da vida dessa mulher. Então, continuando aí, João capítulo 4, versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então veio uma mulher e a função dela naquele dia era tirar água. Pastora, por que uma mulher estava lá no poço buscando água? Porque de todos os serviços da época, essa função ficava para as mulheres, de ir ao poço retirar o quê? Água. Quando o marido estava fazendo lá outros afazeres, ou quando o pai estava fazendo outros afazeres, os irmãos estavam fazendo outros afazeres, mais braçais, mais pesados, a mulher tinha esse cargo, ou seja, ela ia ao poço para pegar água. Então aquela mulher de Samaria, ela estava lá à beira do poço, porque era um lugar onde as mulheres iam para tirar água. E elas aproveitavam lá, irmãos, para conversar, para aproveitar, bater um papo, talvez com as vizinhas, com as amigas, com o poço. Era normal. As mulheres iam ao poço retirar água, era uma função que as mulheres faziam no passado. Então elas iam para lá no poço retirar água. A mulher não foi lá por acaso, já era a rotina dela ir tirar água. Talvez, com certeza, talvez seria até esperado que ela costumava ir todos os dias, talvez, tirar água. E antigamente não existia encarnação, igual nós temos hoje, né? Tratamento de esgoto, não existia, lugar para água que chegar para nós não para ela ser retirada. Não sabia que ia beber água, precisava ir buscar. E tinha que buscar lá no curso. Tinha que pegar lá no recipiente, o balde, o que quer que seja, e carregar até lá, buscar, encher, puxar e levar até dentro de quê? Dentro de casa. Então, era uma função dela. Ela não estava ali por acaso. E quando ela chega lá para retirar a água, Jesus, que procedia do povo quê? Judeu. Ele chega para ela e fala assim: ó, mulher, dá-me de beber. Ou seja, Jesus pede para ela da água que ela estava o quê? Retirando. Jesus fala: ela vai retirar a água. Ela já está aqui com o balde, eu estou aqui com vocês, parei no meio do poço. Deixa eu pedir para ela água. Ela já está tirando mesmo. Então, dá-me de beber. E diz a Bíblia, continua. E aconteceu, diz assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo do judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí ela faz um questionamento para Jesus. Não é Jesus, Senhor é judeu, eu sou samaritano, eu estou aqui realizando o meu trabalho, pegando água, e o Senhor ainda me pede água para beber, sendo que tu és judeu e os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era como se ela dissesse assim: nossa, eu estou aqui trabalhando, tirando água, trabalho lá, pesado para ela na época, E o Senhor ainda vem me pedir água, sendo que vocês nem conversam com a gente. Então, nós vemos que havia um desentendimento
vestimento, uma tradição de vestimento, de formato de cabelo, desde o antepassado. Então, dá para se diferenciar uma pessoa que é do povo judeu. Como baseado? Pelas suas vestes, a sua forma de vestir, a sua forma de usar o cabelo sempre mais longo, aquele chapéuzinho na cabeça que usa, e também as vestes são diferenciadas. Nesse tempo também, as vestes de Jesus, que ele vestia, como ele nasceu e veio desse povo, ele vestia-se como um judeu, usava o cabelo como de um judeu, a barba como de um judeu. Amém, povo de Deus? Então era fácil se identificar pela aparência e pelas vestimentas. Então eles eram povos diferenciados, até pela forma de vestir. Então quando ela olhou para vocês, ela não sabia que era Jesus, né? Ela falou assim: nossa, mas tu são judeu que pede água? Por quê? Se os judeus nem se comunicam com a gente. Então Jesus estava identificando que havia uma divisão entre dois povos que Deus desejava ver abençoar. Irmãos, identifique. Você quer reconstruir a sua vida na santidade? Deixa Jesus te ajudar a identificar aonde a divisão tem predominado. Em qual área da sua vida que, em vez de você estar unindo as pessoas que você quer a salvação, talvez em alguma área ou em algum sentido ou em algum comportamento existe uma divisão, e esse laço de divisão ele precisa ser quebrado para que haja reconstrução da santidade. Não tem como você reconstruir algo e aquilo perdurar, reconstruir, se houver divisão. Você pode até começar a edificar, a construir ou até reconstruir, mas se há divisão, vai chegar uma hora que tudo que foi construído vai desmoronar e vai vir por abaixo. Então é necessário ali tirar a divisão, retirar a separação, retirar aquele pensamento assim: nossa, fulano, ciclano, beltrano, não me dou bem com essa pessoa. Fulano, ciclano, beltrano, não olha na minha cara. Eu passo de um lado da rua e passo da outra. Como é que você vai viver um bairro assim? Como é que você vai ganhar as pessoas para Jesus lá no bairro onde você mora, se houver divisão entre vocês vizinhos? Tem gente que muitas vezes perdura por isso o próprio trabalho. A pessoa trabalha com centenas e centenas de pessoas diariamente, vê pessoas todos os dias, mas pensa assim: esse aqui eu converso, esse aqui eu não posso, esse aqui eu gosto. Você está lá e eu para cá. Como que o seu serviço, o seu trabalho, o seu setor vai dar certo se houver divisão? Se houver contenda, discórdia, se houver conhece o converso, esse eu gosto, esse eu gosto. Amém, povo de Deus? Deus nos deve refletir. E pior é quando a divisão está dentro de uma casa, aonde o casamento é dividido, talvez entre dois pensamentos. Em vez do casal andar na mesma fé, na mesma concordância, para os dois na santidade reconstruir o seu casamento. É triste também, como a pastora falou, quando há divisão entre pais e filhos, quando
a contenda entre pais e filhos, mães e filhos, genros e sogras, noras e sogras, genros, ali, sogro. Quando há divisão entre irmãos do próprio sangue, aonde você estaria na função de desempenhar o papel de ganhar eles para Jesus? Talvez a pessoa pense, com esse eu não converso, com esse não converso, esse não converso. Esse aqui não tem nem como combinar na igreja, pastor, porque esse aqui eu não vou na cara, né? Eu aqui, ele lá, você é de descanso. Olha a divisão predominando na sua casa. Como reconstruir uma vida na santidade, se houver divisão? Reflita sobre isso, amém? Povo de Deus. Então, quando ela chega para Jesus, lógico que Jesus, sendo Deus, ele já sabia disso, né? Mas imagina, ela fala para Jesus: eu não posso nem te dar água, nem água eu não posso te dar. Deixa aí, nem água eu não posso te dar, porque, olha, vocês nem se comunicam com a gente, assim, eu não vou te dar água. Só que Jesus tinha uma posição ao contrário do que ela pensava. Você não pode te dar. Jesus pensou assim: você não vai me dar, não pode deixar que eu vou resolver isso. Olha o que Jesus faz. Diz a palavra do Senhor, continuando aí, João capítulo 4, versículo 10 agora. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí Deus fala para ele: irmão, se você souberes quem está se apresentando diante de você, se realmente você conhecesse ao Deus Criador, se você tivesse um entendimento de quem se apresenta a você, com certeza você me pediria água, e eu te daria água viva. Era como se Jesus dissesse assim: eu bem sei que você ainda não me conhece. É como se Jesus dissesse assim: olha, você presa no seu entendimento, no seu segredo, naquilo que você acredita, eu sei que você ainda não me conhece. Porque se você me conhecesse de verdade, você tivesse tido um encontro comigo de verdade, e você soubesse quem sou eu, quem conversa contigo, você me pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Eu estava falando para ela agora. Se você tivesse entendimento, conhecesse, entendesse quem é Deus, com certeza você já teria mudado de vida. Irmãos, muitas pessoas não entenderam que a divisão não é algo de Deus, porque elas ainda não se converteram de verdade. Elas ainda não tiveram o entendimento e a clareza e o real amor de Deus. Talvez a pessoa diz: pastora, mas eu já passei pelas águas do batismo. Pastora, mas eu já até participo da Santa Ceia, mas te falta isso. Irmãos, divisão não é algo de Deus. Porque se fosse algo de Deus, Jesus não precisava parar, conversar com a mulher e resolver o problema. Se Deus estivesse satisfeito com a divisão e com a separação dos povos, aquele diálogo não haveria ocorrido, não teria ocorrido. Se Deus fosse
sei em saber que os samaritanos não se comunicavam com o judeu. Jesus não teria ido lá se comunicar com a mulher do samaritano para resolver um problema de divisão. Nossa, não soubesse realmente conhecer esse deles, tivesse tido um encontro comigo, talvez seria o contrário. Eu estaria desesperado, mas você tem que ligar. Olha, e ele Jesus afirma: eu te darei. É como se Jesus dissesse assim: não me importa se você é samaritana, não, tá? Você pode ter certeza, se você me pedisse água, eu te darei. É muito forte, né? Pensa comigo. Para Jesus falando para ela: se fosse você me pedindo água, com certeza eu te daria. Jesus fala para ela assim: eu não te daria para qualquer água, não, hein? Eu te daria a água da fonte que? Da vida. Sabe o que Jesus estava falando? Se um dia você precisar de mim, quiser me conhecer, eu estou aqui. Eu sou Jesus e eu te ofereço a vida. Olha, eu não me importo com isso, não. Você não gosta do povo judeu, não? Você tem uma divisão conosco? Não, mas se um dia você quiser me conhecer, ô mulher samaritana, quiser entender o que é o plano da salvação, mulher samaritana, se um dia você quiser ter um encontro verdadeiro com Deus, eu te dou. Mas não é qualquer água que eu te ofereço, não. Eu não vou deixar você morrendo de sede, não. Eu te ofereço a água da vida. Eu te ofereço a oportunidade da salvação. Se realmente você quiser me conhecer, ela não daria água para o judeu, mas Jesus daria água para você. Para você, mostrando as chances e as oportunidades que Deus dá para uma pessoa reconstruir a sua vida. A partir do momento que essa pessoa ela conhece e ela entende quem é Deus, ela conhece, ela entende, ela tem um real encontro com quem? Com Jesus. É como se Jesus dissesse assim: você precisa me conhecer. Você ainda não me conhece. Você precisa entender quem eu sou. Jesus estava se apresentando a ela, que talvez o que ela conhecia era simplesmente uma crença, uma religião, talvez um costume que ela acreditava, que ela aprendeu com seus antepassados. Mas conhecer Jesus, a fonte da vida, ela ainda não conhece. Aí Jesus continua e disse aqui no caso diz a mulher, né? Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aí ela fala: és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o nome dele, e os seus filhos e o seu gado? Aí ela vai e faz um questionamento. Ela fala assim: você está me oferecendo água? Para você ver como ela não tinha entendimento. Você está me oferecendo água? Como assim? Você nem tem como tirar. É como se ela dissesse assim: cadê São Paulo? Né? Como é que você vai pegar água? Cadê essa cordinha para você puxar? Como é que você vai tirar água desse poço? Você está vendo que o poço é fundo, não? Aí deve ter pensado, né? Mulher tem esses relances, né? De vez em quando ela deve pensar assim: essa foto, né? O que eu penso? Pastor pensando. Ela deve ter pensado assim: essa foto é não para tirar água, né? Mas você vai ver. Ela deve pensar: ele trouxe que ferramenta para tirar água, né? Ela deve pensar: louco, lugar, né? O que ela vai tirar? Será que ele vai pegar o meu para tirar? É isso que ela queria dizer. Mas você nem tem. Ué, o que você vai tirar?
uma sede, olha o interesse, né? Ah, se eu beber dessa água, eu não vou precisar vir cá trabalhar. Eu não vou precisar sair de casa no sol quente, o quê? E vir aqui te tirar água. Quando a pessoa, irmãos, não teve encontro com Jesus, talvez ela só se interesse por aquilo que Jesus pode oferecer. Quando ela ainda não teve o encontro verdadeiro com quem? Com Jesus. Surgiu dentro daquela mulher um interesse. Ela pensou: bebo dessa água, eu não preciso vir aqui tirar. Eu não preciso pegar sol quente. Eu não preciso carregar balde pesado. Eu bebo dessa água aqui que Deus está falando aqui na água sede. Eu vou ficar dias sem trabalhar. Não vou precisar vir. Quando a pessoa não tem entendimento, e ela ainda não foi lavada, ela ainda não teve algum encontro com Cristo, talvez disso ela esteja servindo a Jesus só por interesses, de bens, de lares, disso, daquilo que Jesus pode oferecer. Mas toda pessoa que iniciou a sua caminhada precisa se converter de verdade e entender a importância da santificação. Pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Toda pessoa que não foi lavada, que não lavou as suas vestes, olha, que não retirou práticas do passado, que não retirou práticas de quando ela fazia parte lá do Egito, precisa o quê? Retirar. Lembre-se que esse povo descendia de José. Mas você sabe que o povo de José, ele se edificou aonde? Dentro do Egito. Até quando José era vivo, o povo prestava reverência e obediência a quem? A Deus. Mas quando foi se passando os anos, aquela essência que o povo tinha com Deus dentro do Egito, e quando morreu o faraó, que tinha domínio sobre a vida de José, que José o auxiliava ali, que teve o temor de Deus, que abençoou ali José para ser a bênção naquele local. Sabe o que aconteceu? E com a morte de José, o povo se revelou de novo e começou a trazer as práticas egípcias do mundo, perdendo o temor de quem? De Deus. E infelizmente, irmãos, o povo de Samaria descendia desse povo, e foi pegando práticas voltadas ao estilo do Egito, ou seja, práticas do mundo, trazendo para si. Então eles, mesmo descendendo de uma descendência abençoada, como era a descendência de José, eles viviam constantemente em erros, em pecados do mundo. Então eles realmente precisavam ter um encontro com quem? Com Jesus. Você vai ver que a prática que essa mulher levava era uma prática totalmente mundana, e ela precisava de conversão e de ajuda para reconstruir a sua vida na santidade. Amém, povo de Deus? Vamos lá? Continue.
Então Jesus faz essa reflexão com ela e fala para ela: eu te daria, você não me daria, mas eu te daria. Aí diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida o quê? Eterna. Então Jesus fala para ela: olha, o negócio é o seguinte, se você continuar bebendo só dessa água que você vem aqui tirar, você continuar só no que você acredita, dificilmente, ou você não vai conseguir chegar no propósito real da vida que é. Jesus estava abrindo os olhos da mulher. Fala assim: se tu continuar na prática que você lembra, se tu continuar procedendo com esse tipo de pensamento, olha, se o teu povo continuar achando que Deus é Deus de divisão, olha, se tu continuar as práticas que você tem levado, você não vai chegar a ver a vida o quê? Mesmo que você venha de uma descendência abençoada. O problema é o seguinte: você está correndo o risco de perder a sua salvação. Se você não tomar uma decisão e começar a reconstruir a sua vida na santidade, se você não procurar conhecer quem sou eu, entender os meus planos de salvação, você sempre vai vir aqui no poço, vai beber água, mas você sempre vai voltar com sede. Mas se você abrir o teu coração, realmente beber da água da vida, olha, eu te dou uma oportunidade de conhecer o plano da vida, o quê? Eterno. Estava dando uma oportunidade, uma chance para essa mulher. Por quê, pastor? Vamos lá? Continua a história. Vamos lá? Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido, e isso dissestes com verdade. Jesus fala para ela assim: ó, já passou marido lá? Eu estava falando para ela: traz o seu marido aqui. Aqui assim: eu não tenho marido. Tipo assim, eu não sou casada. Tá entendendo? Eu não sou casada. Aí Jesus falou assim: engraçado, hein? Se eu não me engano, com a linguagem mais alta, a pastora vai falar, você vai entender o significado de hoje. Tu já se envolveste com 5 homens. Jesus fala marido, né? Porque na tradução da palavra, né? Para a linguagem da época bem novo de Deus, você não poderia se falar assim. Sabe que a conotação do português, da ortografia, tudo isso foi mudando no passar dos anos, né? Hoje em dia você fala na linguagem brasileira, né? Aí você pode falar um pouco assim mais abertamente, mas no passado, até que você falar uma
que ela não foi casada com Deus. Amém, meu Deus? Eu teve 5 relacionamentos sem ser casada. Você entendeu o que ela estava fazendo? E Jesus falou para ela: olha, você tem que estar assim, né? Só que esse que está contigo também, você não está certo. Jesus estava falando para ela: nisso aí, você precisa se consertar e se santificar. Se você quiser, eu te dou uma oportunidade. Como se Jesus dissesse: você já se envolveu em 5 relacionamentos, todos de forma errada, não deram certo. Já está por mais um e está por ele, e também não está certo. Mas se você quiser conhecer o Deus que te oferece a água da vida, eu te dou uma chance de reconstruir a sua vida a partir de hoje na santidade. Aí ela fala, Jesus falou assim: tá bem, pelo menos você não é mentirosa, né? Você poderia ter falado mentira comigo? Ela não sabia que era Jesus, né? Você poderia ter falado mentira comigo e falado que era casada. Mas você, pelo menos, você reconhece que você está no ele. É como se Jesus dissesse assim: um ponto positivo para você. Você reconhece que o que você está fazendo está o quê? Errado. Aí ela vira para Jesus e fala assim: olha, tu és profeta. Tipo assim, né? Você saberia disso, hein? Se eu não falei nada com o Senhor, né? Aí ela vira para ele e fala assim: ó, vejo que tu és o quê? Profeta. Mas até aqui ela não sabia que era Jesus, o Filho de Deus, ou o próprio Deus, dando para ela uma chance de reconstruir a vida dela novamente, mas na santidade. Porque sem santidade ninguém verá você. Ela já vinha de 5 relacionamentos frustrados, e o próximo relacionamento que ela estava entrando também está errado. Jesus oferece para ela a oportunidade de arrependimento e conselho. E diz aí, continua e diz: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do Deus. A gente falou: tem outro problema. O teu povo está adorando o que não sabe. É como se ele dissesse assim: olha, o teu povo está adorando algo que eles acham que é Deus, mas não é Deus. Era como se Jesus dissesse para ele: olha, vocês estão presos dentro de um segmento religioso que não é certo. Tem esse segmento. Então, até aqui, 2 coisas para o quê? Para mudar. Primeiro, ela precisava santificar a vida dela sentimental, fazer um conselho com Deus do casamento, para se casar, será que uma pessoa que ela queria para toda a vida. Ela precisava parar de
servir a uma crença que não era o Deus o quê? O Deus vivo, o Deus criador. A gente fala para ele, porque a salvação vem de Deus. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus nasceu em povo judeu. E Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Jesus é a salvação. Você apresenta para ele. Assim, quando você ficar nesse negócio que eu não me comunico com o judeu, que eu não gosto do povo judeu, você não vai conhecer Jesus. Enquanto o teu povo ficar com divisão com o povo judeu, que não gosta de judeu, que não gosta do povo judeu, que não obedece ao povo judeu, que é eu para lá, ele para cá, eles para lá, nós para cá, vocês não vão conhecer a salvação. E sem comunicação, fica impossível de se pregar, né? Imagina, você quer tanto evangelizar uma pessoa, a pessoa quer ouvir, ele vai conversar com ela. Falar assim, não gosta de cristão, não gosta de crente. Ah, não conversa comigo, sai pra lá. Impossível de você evangelizar alguém que não gosta de gente cristã. Você vai tentar falar, a pessoa vai te dar uma tirada, mas assim. Você vai chegar para falar, você não quer ouvir. Bate a mão na sua cara. Aí eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer, minha filha, é tirar esse pensamento. Que não gosta do povo gay. Esse é o primeiro passo. Tem que retirar a divisão. Amém, povo de Deus. O Jesus estava falando para ela, você tem que fazer, né? Pelo menos isso me ajuda, né? Pode te oferecer salvação, pode te oferecer vida eterna, te dou uma chance de reconstruir sua vida, perdoa o seu pecado, hein? Mas, né? Tem que parar de adorar outro Deus, hein? Não sou eu, hein? Parar de servir um Deus que não é o Deus verdadeiro. Parar com essa direção que Deus gosta de gente. Que vem do povo o quê? Do Deus deseja do povo judeu. Ele falou, isso aí, esse está te pedindo. Aí ele fala, olha, ele diz assim, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, você vê com letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo. Importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará. Quem ela estava esperando? O Messias. Só que o Messias já tinha chegado. Porque o Messias é Jesus. Irmãos, o maior erro, tanto do povo judeu e do povo samaritano, de algumas sectas, atos dos povos, não foram todos, eu disse cometeu, não foi ali aceitar Jesus quando Jesus se apresentou sendo Filho de Deus. Tanto que hoje em dia, até hoje, infelizmente, tem gente lá na crença ortodoxa que aguarda e espera a vinda do Messias, sendo que Jesus já veio. O Messias já se apresenta. Tem gente aguardando até hoje, lá entre os povos, a chegada do Messias. Porque muitas pessoas não foram capazes de ver e conhecer Jesus. Por que muita gente não quis ver e conhecer Jesus? Porque eles esperavam que Jesus viesse com uma potência. Como que eles esperavam que Jesus viesse? Uma potência entre os reis. Jesus é o rei dos reis. Jesus não veio
vocês. Amém, Jesus? Os nossos famílias de trabalho. E como esperava que Jesus viesse palácio entre vocês. Eles esperavam que Jesus fosse, viesse, talvez de uma expressão tipo, fosse um guerreiro, uma casa estável, não sei quem trabalha de casa, revolucionasse aquele lugar através de lei, justiça. E Jesus veio para revolucionar, mas Jesus veio para revolucionar o inferno. Amém, Jesus? E Jesus veio para nos ensinar que a luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Então, essa aceitação de como Jesus veio e se apresentou à terra não foi aceita por uma boa parte dos homens. E por isso muitos ficaram sem entendimento e não conheceram até hoje a verdadeira salvação. Amém, Jesus? Não é bom ter esse entendimento. Então ela falou assim: eu estou aguardando o Messias. Falou assim: eu sei que um dia você vai vir. Então o Messias já estava lá, se apresentando já estava diante dele, mas a religião daquilo que ela acreditava a impedia de reconhecer. Os seus dogmas religiosos, as suas crenças, aquilo que você cresceu, aquilo que você acreditou, aquilo que foi passando de pai para mãe para você, foi passando a sua geração, te peça de conhecer o Jesus verdadeiro, a palavra verdadeira, o plano de salvar as nossas comunidades. Aí diz a palavra do Senhor para nós encerrarmos, diz assim. Disse: eis que o Messias se chama Cristo, e quando ele vier, vos anunciará. Jesus disse: eu sou, e eu falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, maravilhados de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse: que perguntas por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher no seu canto, foi a cidade e disse àqueles homens: vinde ver um homem que me disse: e quanto tempo foi? Porventura não é este Cristo? Saíram, pois, a cidade e foram. Ela se torna, depois que ela entende, e Jesus deu para ela uma chance. Arrependida, ela falou assim: nossa, mas é. Tipo assim, se você não fala, não saberia, né? Se você não fala, não sabia, né? Não. Eu aguardo tanto tempo para chegar, é tudo. Você já está aqui. Que bom é Jesus. Ela falou assim: não, deixa eu começar a evangelizar. Isso aí, ela foi o quê? Sabe? Contar. Aí ela foi, né? Gente, deixa eu contar para vocês. Nossa, eu tive um encontro total de Jesus, hein? Não é esse Cristo, hein? Só pode ser. Ele falou tudo da minha vida. Sem eu falar para ele, não anunciar nada. Só pode ser o Filho de Deus. E ela mesma começou a evangelizar. Uma mulher que vinha de uma vida toda errada, de costumes todos errados, de crenças todas erradas, quando ela entende e tem um encontro com Jesus, ela se torna uma potência de evangelismo, de anunciar a palavra de Deus na vida das pessoas. E pelo testemunho dela, pela pregação dela, só por ela falar: eu sabia da minha vida, tipo assim, me deu uma chance. Ele sabia de quem eu era, me ofereceu a salvar, me deu uma chance, uma oportunidade. E as pessoas de Samaria, de um povo árabe, onde nem se comunicava com o povo judeu, vem ao encontro de quem? De Jesus, para conhecer. E ela é usada pelo Criador na evangelização em meio ao mundo de sangue.
falar, sentar, se consertar. Querer a oportunidade que Deus te dá, você pode ser uma potência no nome de Deus, para ganhar almas para Jesus e para trazer as pessoas ao conhecimento da palavra. Mas a primeira coisa é conhecermos o que? Conhecer seus filhos. Buscar conhecer quem? Jesus. Deixar Ele te lavar e te limpar. Assim como o versículo de hoje da Santa Ceia, e diz a palavra do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os por de amanhã, e lave ele as suas vestes. Deus fez isso na vida daquela mulher, deu a oportunidade dela lavar as suas vestes. Estavam sujas por causa do pecado, mas ela decidisse se santificar. Ela seria um instrumento da mão de Deus, porque em meio ao Samaria, ela foi a primeira a ter um encontro com quem?